todos. Em nome da diretoria do CEPRORES e das nossas executivas, eu gostaria de dar boas-vindas a todos à nossa segunda edição do CEPRORES Linha de Frente. O objetivo desse evento é discutir com os candidatos a prefeito de Porto Alegre a sua visão sobre o futuro da TI na cidade. Desde já, eu já gostaria de saudar a presença do presidente Edgar Serrano da FENAINFO e do nosso vice-presidente Luiz Henrique Petkovic. E lembrando que esse evento vai estar sendo gravado e estará sendo disponibilizado posteriormente nas redes sociais do CEPRORES. E as inscrições para os questionamentos poderão ser feitas, como habitualmente aqui nos eventos do CEPRORES, poderão ser feitos através do chat da live. E no evento de hoje, nós vamos estar contando com a presença do candidato a prefeito Walter Nagelstein e o seu vice João Carlos da Luz Diogo. Primeiramente, então, gostaria de dar as boas-vindas, então, aos candidatos, vereador Walter, Diogo, muito obrigado pela presença hoje aqui conosco, aqui no CEPRORES. A gente já tem um certo histórico aí com o vereador Walter, porque nós já tivemos aí a frente parlamentar de tecnologia e inovação, aí, que também foi feita pelo CEPRORES e com o apoio dele. Então, dando as boas-vindas a todos vocês, obrigado por estar conversando conosco hoje. E já fazendo uma primeira pedido aí para vocês, para que vocês possam se apresentar, porque hoje a diretoria do CEPRORES ela tem um conhecimento dos candidatos, mas muitos outros empresários de TI não têm. Então, já passando aí para vocês aí, Walter e Diogo, aí, para que vocês possam se apresentar aí a questão da carreira política de vocês e fazendo um segundo questionamento já, para a gente poder esquentar um pouco a nossa conversa, por que ser prefeito de Porto Alegre também? Muito bem-vindos. Obrigado, Rafael. É uma honra estar aqui com vocês. Eu quero te cumprimentar, quero cumprimentar o Petkovic, o vice-presidente, quero cumprimentar o Edgar Serrano e, na pessoa de vocês, cumprimentar aí a todos os players do setor que, para mim, é estratégico no desenvolvimento da nossa cidade ou de qualquer cidade ou de qualquer país, que é o setor da informação, da tecnologia, da inovação, né, do desenvolvimento com base na matriz das novas tecnologias, das altas tecnologias. Eu sou advogado de formação, mas eu comecei a minha carreira numa instituição privada, sindical, representativa, que é a Federação das Indústrias do Rio Grande do Sul. Eu comecei lá com 19 anos como estagiário. Eu galguei lá dentro todos os postos, desde auxiliar estagiário, auxiliar administrativo, gerente executivo de núcleo, chefe de gabinete da presidência. Fiz a ligação parlamentar com a Confederação Nacional da Indústria, com a CNI, e terminei a minha função lá na Federação das Indústrias, diretamente como funcionário, como alto executivo. Portanto, a minha formação é toda de executivo, vamos dizer assim, de iniciativa privada, né? As ferramentas que eu disponho dessa minha formação, ao mesmo tempo que eu concluía a minha faculdade de Direito. Eu saio de lá, vou para o meu escritório de advocacia, trabalho 5 anos na advocacia, no setor civil, no setor criminal, no direito penal. Meu pai era um professor, um penalista, e na área tributária também, inclusive prestando serviços à própria Federação das Indústrias, quando eu sou convidado pelo então governador Germano Rigoto para ser diretor do Banco de Fomento do Estado do Rio Grande do Sul, que hoje é o Badesul. Entre outros setores e outros projetos que a gente incentivou naquele momento, estava a instalação do próprio Tecnopuc, a primeira tranche de financiamento que o Badesul fez naquele momento, isso era 2004, 2005, foi o financiamento, a primeira parte ali do Tecnopuc, que eu acho que é estratégico para isso. Depois eu me elejo vereador, fui vereador por 3 mandatos, fui no primeiro mandato líder do governo na Câmara. Depois eu acredito que até por força dessa experiência, desde a indústria, da Federação das Indústrias, eu fui secretário de Produção, Indústria e Comércio de Porto Alegre, na antiga SMIC. Nós fizemos muito trabalho de apoio a micro e pequenos empreendedores, aos produtores rurais da cidade, de desburocratização, criação do alvará eletrônico, um programa de apoio. Criamos o maior programa de microcrédito produtivo e orientado aqui, junto com o Sebrae. Fizemos um projeto que se chamou Linha da Pequena Empresa. Era um ônibus, um trabalho itinerante que ia para a cidade, ajudando a formalização
de micro e pequenos empreendedores, junto com essa ferramenta do crédito. Fizemos PPPs com iniciativa privada, revitalizamos feiras da cidade, reequipamos a secretaria, trabalhamos muito na questão do coaching de instâncias como o Cine, por exemplo, para que a gente pudesse melhorar o encaminhamento das pessoas para o mercado de trabalho e a qualificação da mão de obra aqui em Porto Alegre. Volto para a Câmara, me elejo num segundo mandato e sou convidado para ser secretário de Planejamento Urbano da cidade, que é urbanismo. Também, de novo, a nossa gestão se pautou pela desburocratização. Nós implementamos lá o licenciamento eletrônico e eu deixei isso pronto e parou nos últimos 3 anos, e só foi retomado agora no ano passado, o EVU eletrônico. É uma coisa que eu gostaria de rapidamente, se eu pudesse ser prefeito, retomar também o autolicenciamento, a desburocratização dessas experiências que eu trago. Termino a minha experiência na Secretaria do Urbanismo, só para dar um dado. Eu cheguei lá, tinham 2 anos de atraso nas licenças, nós conseguimos em 6 meses colocar em dia, fazendo um processo lá de... Quem trabalha aqui com gestão, com administração, sabe que nós rodamos o PDCA, né, que é o Planning, Acting, Developing and Checking. A gente rodou o PDCA para ver por que não estava funcionando um redesenho da estrutura que tinha havido lá dentro. Tinha um engenheiro de sistemas que nos ajudava naquilo e nós conseguimos, então, fazer os ajustes finos que precisava fazer e o modelo começou a rodar. Depois eu concluo o meu período lá, volto para a Câmara e fui vice-presidente e presidente da Câmara numa gestão que eu considero histórica. Entre outras coisas, eu tive uma parceria com vocês muito grande. Eu fico muito honrado de ter recebido, inclusive, um prêmio, um reconhecimento do CEPRORGS. Isso é uma coisa que eu carrego com muito orgulho. E eu tenho uma visão estratégica de que a gente tem perdido tempo, de que a gente precisa criar aqui um ambiente. Uma das coisas que a gente deixou pronto lá na Secretaria do Urbanismo foi o Master Plan do 4º Distrito. Eu estou hoje aqui no 4º Distrito, onde é o nosso escritório, e eu enxergo esse espaço geográfico da cidade, mas não exclusivamente aqui, mas aqui principalmente, como um espaço que pode sediar indústria criativa, a indústria da alta tecnologia, os clusters médicos e outros vários clusters que a gente pode trazer para cá. Como é que eu posso dizer? Harmonizando o patrimônio histórico que existe nesse bairro, que eram as antigas indústrias, com novos prédios, com novas construções, estimulando a construção civil que venha para cá e criando espaço para que a gente crie aqui um cluster de inovação. Eu olho para o Recife, para o Porto Digital, eu olho para Santa Catarina. Esses dias eu fiz uma live com o vice-presidente do nosso partido, que é o ex-governador de Santa Catarina, Raimundo Colombo. Eu vejo a experiência que Santa Catarina teve com ele de redução de impostos e de estímulo aos polos tecnológicos de Santa Catarina e como é que o que isso representa hoje no desenvolvimento de Santa Catarina. Vocês sabem disso melhor do que eu. Eu vejo que nós temos ali no Vale dos Sinos, lá no Tecnocinos, lá na Fevale e mesmo aqui em Porto Alegre, com o Tecnopuc e outras iniciativas, sinalizações importantes, a vinda para cá da SAP. Agora, recentemente, a gente perdeu, infelizmente, o call center aqui do Santander, né? Exatamente porque Porto Alegre, nos diferenciais comparativos e competitivos, perde. E eu quero ser prefeito de Porto Alegre para cuidar da zeladoria, para deixar com que o Diogo, que em seguida vai se apresentar, coordene uma visão sistêmica de segurança que a gente tem, que olha desde o planejamento familiar, passando pela educação e passando pelos esportes e pela cultura, e que eu consiga, a partir dessa minha experiência, cuidar da zeladoria da cidade, por um lado, que eu acho que Porto Alegre está descuidado, e fazer com que Porto Alegre recupere esse seu espaço no cenário das capitais brasileiras. Perdeu muita importância, as grandes empresas, praticamente, os headquarters das grandes empresas foram embora daqui, e vocês precisam de empresas fortes para que esse sistema econômico, que vocês são prestadores de serviço, possa crescer cada vez mais. Porto Alegre é uma cidade hoje cuja matriz econômica mais forte é a prestação de serviços, mas nessa prestação de serviço ela tem que estar embutida, vamos dizer assim, num ecossistema que precisa ter varejo, que precisa ter indústria, que precisa ter toda uma economia para que ela possa crescer de forma sustentável, que possa gerar riqueza, que possa produzir aqui o milagre que a gente deseja que seja produzido, o milagre de fazer uma sociedade próspera, desenvolvida e justa. Esse é o meu propósito como prefeito, e eu queria agora, já falei bastante, que o Diego pudesse, que o delegado Diogo pudesse se apresentar um pouquinho para vocês também. Bom dia a todos. Bom dia a todos.
É uma satisfação para nós estarmos aqui, principalmente junto com o Walter, nessa campanha, que é uma campanha bastante dura, mas o Walter está muito preparado nessa área política, nessa área de gestão, e eu estou preparado na área de segurança pública. Contando um pouco da minha história, iniciei na Polícia Civil com 18 anos de idade. Fui um dos investigadores mais novos do Rio Grande do Sul. Entrei na Polícia Civil em 81. Durante 9 anos eu atuei como investigador em Porto Alegre. Em 1990 eu saí delegado de polícia. Fiquei 24 anos como delegado de polícia. Trabalhei em Juí, Santo Antônio da Patrulha, e depois em Porto Alegre. Fui delegado a roubos de veículo, diminuímos o roubo de veículo em mais de 60% em Porto Alegre. Foi um resultado extremamente positivo, saiu na capa da Zero Hora. Fui delegado anti-sequestro da Polícia Civil, atuei em vários sequestros, extorsões mediante sequestro. Graças a Deus a gente conseguiu trazer todas as vítimas com vida, com saúde. Era o negociador da Polícia Civil? Fui negociador Vai nos ajudar nas negociações que a gente vai ter que fazer, né? Bem isso. Atuei também como diretor da Divisão de Crimes contra o Patrimônio. Combati assalto a banco, assalto a carro forte. Instalei no Rio Grande do Sul a Delegacia de Roubo de Carga, que está funcionando até hoje. Fui diretor da Divisão de Homicídios da Polícia Civil. Depois fui para o CIOSP, para o Centro Integrado de Operações de Segurança. Eu fui o primeiro coordenador operacional do CIOSP no Rio Grande do Sul. E lá eu tinha a função de atuar como negociador da Secretaria de Segurança nos casos de assalto com tomada de refém. Atuamos em vários casos, eu e o Major Pacheco, também tivemos muito sucesso, muito êxito no nosso trabalho. Criei as equipes volante da Polícia Civil. Essas equipes volantes são aquelas equipes que vão nos locais de crime, e a partir daí o aumento de elucidação dos crimes, que era, vamos supor, de 30%, passou para 60%, quase 60%, nos crimes graves, né, crimes médios. Então, a gente conseguiu fazer um trabalho muito bom. Essas equipes volantes foram instaladas posteriormente em todo o Rio Grande do Sul. E tem, inclusive, reduzido a criminalidade. Trabalhei também, fui delegado regional no Vale dos Sinos, ali comandei a região de Canoas, a região do Vale dos Sinos, isso em 1990. E, posteriormente, retornei para Porto Alegre, trabalhei em várias delegacias de polícias de Porto Alegre, trabalhei também, eu fui diretor do Departamento de Inteligência da Secretaria de Segurança Pública. Nesse departamento, nós instalamos várias ferramentas de inteligência. Nós aumentamos o acesso do sistema de interceptação de sinais, o Guardião, que é muito importante, né, que faz o grampo telefônico, onde a gente atua contra o crime organizado. O sistema Sinivem, que é o Sistema Nacional de Veículos, também foi implantado. O sistema IDSEG, que faz um trabalho de inteligência policial, né? E o SPJ, o Sistema de Polícia Judiciária, nós conseguimos implementar em todo o Rio Grande do Sul. Então, foram projetos de grande relevância para o Estado do Rio Grande do Sul, né, para a Polícia Civil, para a Segurança Pública, onde nós conseguimos enfrentar a criminalidade. Estive em Brasília também, durante 30 dias lá, desenvolvendo o projeto de construção do Centro Integrado de Comando e Controle, o nacional, os regionais e os locais, e os móveis. Que é tecnologia. Tecnologia pura. Então, fui representando essa área de inteligência. Cada estado sede da Copa encaminhou 3 integrantes especialistas, um na área de inteligência, outro na área de tecnologia e outro na área operacional. Então, eu atuei bastante nisso aí. E aí nós implantamos aqui no Rio Grande do Sul, né, que é o atual DICC, Departamento Integrado de Comando e Controle, que funciona na Secretaria de Segurança. O SEIC, que é o Centro Integrado de Comando e Controle da capital, também foi implementado a partir desse projeto de construção. E nós temos para Porto Alegre, na área de segurança pública, nós queremos desenvolver um trabalho bastante forte nesse sentido, né? Queremos agregar muita tecnologia ali no Centro Integrado de Comando e Controle, na área de inteligência, na área de operacionalidade, que nós entendemos que a inteligência e a tecnologia são muito importantes como ferramenta, né, que dá um suporte para a área
de operacionalidade. Inclusive prevenir a corrupção também. Queremos desenvolver junto à prefeitura, né, um trabalho forte nessa área de inteligência, né, para combater a corrupção internamente. Nós entendemos que, né, o sistema, né, da prefeitura, porque tudo é sistema. A prefeitura é um sistema, a segurança pública é um sistema, nós somos um sistema construído de vários órgãos, esses órgãos têm que funcionar bem, e o sistema da prefeitura e o sistema de segurança tem que funcionar muito bem. E como disse o Walter, nós queremos fazer um trabalho, né, dentro desse sistema de segurança, incluindo aí a prevenção originária, a prevenção interventiva, a prevenção reinsertiva, a repressão primária e a repressão restaurativa. Trabalhar de forma sistêmica e atuando o quê? O sistema estratégico de segurança e desenvolvimento, a importância da segurança preventiva e repressiva para o desenvolvimento humano, social e econômico e a importância do desenvolvimento humano, social e econômico para a segurança preventiva e a repressiva. E dentro da prevenção originária, que é aquela que é a origem da prevenção, né, que é a base, onde nasce a prevenção, nós queremos fazer um trabalho, né, de reestruturação das famílias, né, um planejamento familiar, uma prevenção à gravidez precoce para evitar que crianças de 11, 12, 13, 14 anos engravide, né, e depois saia da escola e tem o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto e aí vai, né, e o Estado não tem condições de atender. Nós queremos desenvolver um trabalho também de escola em tempo integral, enquanto os filhos estão trabalhando, os pais estão trabalhando e os filhos estão na escola, estão ocupados, né? A inclusão social através do esporte, da música, da dança, das artes marciais, tudo dentro do nosso projeto, a cultura, a educação, tudo fazendo parte. E dentro da prevenção interventiva, nós queremos desenvolver lá no SEIC, né, o sistema de vigilância aerodrone. Por quê? Como nós temos poucos guardas municipais, né, e para fazer o recrutamento e a seleção, o Estado vai ter gastos muito, o município vai ter muito gasto, a ideia é racionalizar o trabalho e otimizar o serviço. Qual é o nosso objetivo? É criar esse sistema, né, que vai fazer um trabalho conjunto com a Polícia Civil, com a Brigada Militar. Nós temos no DENARC, eu fui diretor adjunto do DENARC, um programa chamado Anjos da Lei, e nós queremos desenvolver na volta das escolas, né, com esse sistema de monitoramento, né, de vigilância através de drone. Nós queremos captar essas imagens e efetuar a prisão dos indivíduos que estão vendendo drogas para as crianças e adolescentes em tempo real. Agora, se não conseguir isso, vamos pegar essas imagens e encaminhar para o DENARC, para a Polícia Civil, para que a Polícia Civil desenvolva um trabalho de investigação em cima e consiga apurar a criminalidade. Perfeito. Então, seria isso. E, posteriormente, a gente passa mais algumas informações. Não, perfeito. Falando um pouquinho do CEPRORGS, o CEPRORGS ele é uma entidade que é tocada por empresários de forma voluntária, que se preocupam muito e tem uma visão, quando a gente fala de Porto Alegre, que realmente a gente tem que transformar Porto Alegre numa cidade inteligente, uma cidade que tem que ter tecnologia embarcada nisso. Nós fizemos um trabalho muito significativo aí com o vereador Walter no passado, com relação à questão da Frente Parlamentar de Inovação e Tecnologia. E aí a gente, para poder trazer um pouco mais à tona do que vocês estão pensando com relação à tecnologia em si, o que a gente pode esperar do governo de vocês na questão de economia digital? Quando a gente pensa, hoje está que realmente ter a questão da transformação digital, a gente teve essa questão da pandemia também, agradecer o vereador Walter pelo apoio que também deu a nossa entidade quando a gente foi fazer algumas requisições para a prefeitura com relação ao ISS, né? Então isso é também importante a gente colocar aqui. Mas o que a gente pode esperar do governo de vocês? E aí também pegando o que o Diogo falou da questão de drones, de vigilância por drones, tudo isso tem tecnologia embarcado. O que a gente pode esperar da questão tecnológica do governo de vocês? Qual é a visão para Porto Alegre ser uma cidade inteligente? Rafael, eu te agradeço a lembrança. Eu fui autor aqui de uma lei que tentou isentar
de impostos todas as atividades econômicas que estavam proibidas de trabalhar pelos atos de força, até ditatoriais, que o prefeito impôs à cidade nesse período. Eu quero lembrar que durante os meses de março, abril e maio, nós praticamente não tínhamos aqui a chegada do vírus. A chegada do vírus em Porto Alegre se deu a partir do final da primeira quinzena de junho. E nós tivemos a cidade toda fechada, praticamente sem utilização de UTIs, e no momento que as UTIs estavam com 90% de utilização, a cidade foi reaberta. Então é uma coisa que não é lógica. É óbvio que a gente está diante de uma pandemia, ninguém está desfazendo disso, mas não foi lógico isso. Eu gostaria de uma administração digital, Rafael. Eu acredito que, por exemplo, assim, buracos da cidade, uma coisa que nos afeta a todos. Eu tenho que ter um aplicativo que eu faça uma foto desse buraco, que eu mande lá para uma central. Essa central vai georreferenciar aquilo. Eu vou ter uma equipe que vai vir, que vai fazer a reparação. E eu, como cidadão, vou poder lá fazer uma foto desse buraco e mandar para a própria prefeitura para atuar como fiscal disso. Guias de impostos, isso já tem. A Secretaria da Fazenda é uma das poucas que já conseguiu avançar para uma forma mais digitalizada de gestão. Mas eu acho que a prefeitura tem que caminhar para ser 100% digital. Nós precisamos criar cada vez mais ferramentas e instrumentos que aproximem o cidadão da administração, que facilitem a gestão e que transformem, que modernizem a administração nesse aspecto digital. Então, primeiro, olhar para dentro da administração. 2, eu acho que Porto Alegre tem que ser uma cidade tecnológica. E eu falo isso, Rafael, há 20 anos já. Eu já estou cheio de cabelo branco aqui. Eu falava isso desde os meus 20 e poucos. Lá, quando eu concorri a prefeito a primeira vez, eu falava nos 7 setores, na biotecnologia, na aviação civil, nos novos materiais, no hardware, no software, nas telecomunicações, setores que a cidade poderia, criando um ambiente favorável, ter atraído para cá e ter desenvolvido clusters. Hoje nós temos aí o turismo médico e outras tantas, né, que precisam de tecnologia para estar agregada a isso. Essa questão dos aplicativos, né, da indústria criativa. Aqui no 4º Distrito, atrás daqui de onde a gente está, como é o nome da nossa rua aqui? Na Câncio Gomes tem a Fábrica do Futuro, aqui do... Como é o nome dele? Francisco Chico Hauck, né, que é um visionário dessa história. Até hoje de manhã eu falei com ele, ele produziu um audiovisual que tá no ar agora aí, recebi agora aqui de manhã dele, é uma coisa muito bacana. Porto Alegre produz isso. Porto Alegre produz conteúdo digital para a cultura, Porto Alegre produz uma série de questões e a gente tem que avançar cada vez mais. Eu, quando era secretário da SMIC, cedi para a Estia toda aquela área da entrada do túnel que hoje está abandonada ali. Abandonada. Virou área de morador de rua. A promessa da URGS, do então reitor Carlos Alexandre, era de instalar a incubadora tecnológica da URGS ali. Gente, já passou 10 anos. Se dependesse de mim, estava ali. Porque os gestores da coisa pública, parece que, diferentemente de vocês, que sabem, por exemplo, tu sabe que se tu assumir um contrato, tu tem tempo para fazer as coisas, tu tem entrega, tu tem prazo. Parece que quem está na vida pública, e eu me excluo disso, não tem essa visão do tempo das coisas. Então, eu quero, na era digital, eu tenho 3 filhos, né? Um deles está nessa geração millennium aí, o outro está na geração Y e o outro geração Z. Eu tenho uma de 25, uma de 18 e um de 9. Mas eu estou muito sintonizado com isso, cara. Eu acho que a gente precisa projetar a cidade para isso e eu tenho esse compromisso com vocês. Candidato, eu tenho um pedido aqui de pergunta do Edgar Serrano, né, que é presidente da FENAINFO. Oi, Edgar. Olá, Walter e Diogo. Sejam muito bem-vindos, obrigado por estarem conosco. Ano passado, eu encontrei o Walter no painel Sinditele Brasil em Brasília, que na época eu estava como presidente da Contic, nós estávamos apresentando e parabenizando Porto Alegre por ser a cidade mais moderna em termos de legislação para antenas e mobilidade. E eu sei que foi o então vereador, né, Walter, que possibilitou que Porto Alegre se modernizasse, e isso vai permitir que as outras cidades sigam o caminho de Porto Alegre, porque tudo passa por uma legislação. São Paulo, por exemplo, o Ministério Público
entra com ações contra as operadoras e elas se defendem dizendo que são proibidas de colocar antena. Então, tem tantos mil habitantes, não pode botar, tem que colocar antena, mas ela não coloca porque a cidade não permite. E assim fica uma guerra e as pessoas não têm sinal de internet. Mas está chegando o 5G. E o 5G é a transformação e vai precisar, no mínimo, de 5 a 10 vezes mais antenas que nós temos hoje. Então, se a gente tiver um tabu para colocar antena, vai existir tecnologia. Os outros países todos no entorno do Brasil, muitos mais pobres, vão ter 5G e nós, sem antena, não tem 5G. O 5G prevê isso. Então, eu sei do comprometimento de vocês com a tecnologia e Porto Alegre está moderna em legislação, mas não avançou. Aí que está naquilo, não adianta ter o contrato se não executa. Mas, de qualquer forma, a cidade está pronta. Com isso, sabendo da simpatia de vocês, de enxergar o setor de tecnologia, eu faço uma pergunta e uma proposição, até porque a gente fez isso num outro candidato, que é o seguinte: a pandemia quebrou tabus. Hoje nós podemos ter home office e também as crianças estão tendo ensino à distância. E a gente sabe que a dificuldade de contratar professores é por muita questão financeira. O professor merece e precisa ganhar bem, mas não tem dinheiro, fica uma dificuldade. Mas alguns lugares estão fazendo o seguinte: tu tens o melhor professor de matemática, um exemplo, e ele faz uma aula gravada, uma aula muito boa. E todas as crianças vão poder assistir essa aula. Matemática muda muito pouco, vamos combinar. Todo ano poderia ser a mesma coisa. E tu terá assistentes nas escolas. E por que essas crianças precisam da escola? Porque muitos precisam da merenda, não tem uma boa internet em casa. É a realidade de um país que tem riqueza e pobreza ao mesmo tempo. Então a gente tem que ter essa realidade. Mas se nós fizéssemos projetos deste tipo, pelo menos na educação, poderíamos ir para a saúde também, usando mais TI. Daqui a pouco, o custo inicial pode até ser ter mais link de internet, que nem é tão caro assim, ter algumas aulas com projetor, mas o custo fixo de professores que depois vão se aposentar, etc., poderia ter monitores. É uma forma de pensar, um pouco mais à frente, na realidade Brasil. Dificilmente nós vamos ter hoje, eu não consigo vislumbrar dinheiro para ter os melhores professores em todas as salas de aula por falta de dinheiro. Não que não existam esses profissionais, mas tu tem o melhor professor de matemática possível, tu pagas ele muito bem e qualquer criança vai ter aula com ele. São essas coisas que a tecnologia permite e que eu gostaria de fazer a pergunta e propor, porque eu acho que é uma mudança que a gente tem que ajudar a induzir o nosso setor, né? O que é possível, e talvez não neste momento, mas depois, se eleitos forem, a gente poder estar participando e dando sugestões, porque é o nosso setor. A gente conhece e vive ele. Walter, Rafael quer complementar, eu acho. Com licença, deixa eu primeiro dar bom dia aqui ao Walter e ao Diogo, os demais colegas empresários do setor de TI aí. Walter, a gente já se conhece bastante da frente parlamentar, nós estivemos junto contigo, o CEPROR esteve junto contigo num trabalho capitaneado por ti, foi uma grande oportunidade de conhecer bastante sobre o candidato. E junto nessa inserção do presidente Edgar, eu gostaria de subir um pouco o nosso debate para temas mais específicos do nosso segmento e falar com mais propriedade até das possibilidades dentro da prefeitura, né? Dentro daquilo que é possível, dentro da alçada do município. Diminuição de impostos, isso não é uma pauta tão relevante para nós, porque nós já temos um ISS dentro do limite nacional. O IPTU, que poderia ser um problema para nós, agora as nossas empresas se virtualizaram bastante. Mas essa questão do processo de inovação dentro do município, tem um aplicativo, tem uma ferramenta que consulta. Walter, a gente quer aprofundar muito mais isso de algo disruptivo dentro desse processo de inovação dentro da prefeitura. A Procempa é um tema que a gente gostaria de conversar um pouco aqui, uma entidade, uma autarquia pública, certamente, né, que não é fácil desmanchar o corporativismo existente dentro da Procempa. E é um corporativismo, às vezes, benéfico, mas muitas vezes maléfico. O Marquesan tentou aprovar um projeto de lei do Executivo que permitia a contratação de outras entidades para o fornecimento de tecnologia para fazer ações como essas que o Edgar propõe, e ele não conseguiu, ele é obrigado a comprar da Procempa ou via
Prosempa, e isso acaba trazendo todo esse peso, né? A reformulação da máquina pública, a transformação digital, ela tem que ser algo que esteja muito mais profundo no DNA do nosso gestor. É isso que o nosso segmento espera. A gente, eu vou botar o aplicativo, vou botar... Isso é muito pouco para nós, é muito pouco. A gente vê cidades que realmente estão dando saltos qualitativos na prestação de serviços ao cidadão, botando a governança à frente da gestão, inclusive, e que estão conseguindo excelentes resultados de diminuição da máquina pública pelo uso da tecnologia. A gente tem uma fibra ótica gigantesca da Prosempa com baixíssimo uso. E está ali, passa na porta de todas as escolas. Nós discutimos muito na frente parlamentar a questão do ensino, da ciência computacional dentro do ensino. E nós não conseguimos levar isso para dentro da escola. É muito... Não está pronto, porque a escola... É muito refratário. O setor da educação é muito refratário. Os professores estão muito fechados em certas pautas corporativas e ideológicas. Bom, não é fácil quebrar isso, né, Walter? Eu gostaria só de complementar um pouco, assim, eu acho que a gente pode aprofundar um pouco mais essas questões. Tu participaste também da criação do fundo de incentivo à inovação que nós tivemos dentro da prefeitura, aí, conversar essas pautas, assim, onde realmente o município de Porto Alegre pode colaborar com o nosso setor produtivo, de que forma o município não nos atrapalha, né? Tem o Poa Hub, tem uma série de iniciativas. Porto Alegre é uma cidade que a iniciativa privada desenvolve muito bem o seu papel. Nós somos uma cidade muito competitiva. Então, como o município pode realmente aprofundar essas questões mais amplas, né, de apoio à tecnologia, de transformação digital dentro da nossa cidade? Rafael, eu acho que tem uma coisa que é fundamental aqui para a gente. A gente está comparando, né? Vocês estão comparando candidatos para escolher o que é melhor para a cidade. E eu não gostaria de ficar fazendo críticas a ou B ou C, mas às vezes as críticas são necessárias para que a gente possa exatamente fazer essa comparação. Esse projeto de lei que tu referiu, da quebra do monopólio da Prosempa, que eu acho que é importante que aconteça, quando é que ele chegou na Câmara? Semana passada. Nós estamos há 3 anos e 9 meses do governo do prefeito. Semana passada. Não dá. É um governo que passou 3 anos praticamente parado. No último ano quer fazer as coisas tipo obra na cidade, mandar projeto de lei para a Câmara. E entre outras coisas que não soube fazer articulação política. É um dos diferenciais que a gente traz. Tu não vai fazer política antiga, nem velhas alianças, nem fisiologismo, mas num sistema republicano, tu tem que ter capacidade de fazer política, negociação, diálogo com o parlamento, senão as coisas não acontecem. E se eu quero fazer, e é um compromisso que eu tenho, de fazer a quebra do monopólio da Prosempa, eu preciso ter capacidade de construir isso politicamente dentro do parlamento. Então, a primeira questão é essa. Eu acho que o modelo de governança que tu está falando é um pouquinho do modelo de governança que a gente já fez lá na frente parlamentar que eu tive junto com vocês. Ninguém entende melhor o setor de vocês do que vocês, não sou eu. Eu vou fazer acupunturas, se eu puder ser prefeito. Eu vou poder tocar em pontos, desatar nós, para criar cenários. Mas quem tem que me indicar os cenários, quem tem que me falar das questões, quem tem que me trazer informações, são vocês. Então, essa governança disruptiva que a gente está falando, eu acho que é um pouco isso também. Né? É sair desse modelo encastelado de poder e ter esse diálogo. Não é o coletivismo da esquerda também, por outro lado, né? Mas é a capacidade de dialogar, sim, que eu acho que é fundamental, que é importante. Quem entende onde aperta o sapato é quem calça o sapato e o sapateiro. Então, eu tenho que ouvir vocês e tenho que construir junto com vocês. Eu quero ter esse modelo. Tá? Não sei se respondi as tuas duas perguntas, Rafael. Não, eu acho, né, Walter, é exatamente isso. Nós estamos aqui num debate e, assim, a gente quer ser muito propositivo, a gente quer estar debatendo e discutindo com os candidatos, com o prefeito,
mas a gente sabe que não é fácil a execução a partir do momento que eu assumo o cargo. Por isso, Rafael, por isso que eu acho o seguinte, que a experiência, a gente criou um pensamento mágico em outras eleições, até na eleição passada. O cara é de fora da política, o cara não tem os vícios. Cara, eu não vou sentar na frente de um computador, fazer uma programação de um computador, se eu não tenho formação para isso, né? Então, imaginar que alguém vai sentar na cadeira do prefeito, sem nunca ter sido gestor, sem nunca ter ficado à frente de uma secretaria, sem conhecer a máquina, é um pensamento mágico. Não adianta a gente ter esse tipo de pensamento. Então, o cara tem que ter tido, sim, uma experiência prévia. O Marquesan era muito isso. Ele era um bom parlamentar, um bom deputado, mas nunca tinha sido gestor, executivo. Eu acho que a capacidade executiva é importante. É um mix de competências que tem que ter para sentar ali, porque o prefeito é um CEO de uma grande empresa. Aliás, a Prefeitura de Porto Alegre hoje, se olhar os números dela, ela equivale a uma das maiores empresas do Brasil. Ela tem 30 mil funcionários, ela tem quase 8 bilhões de orçamento, uma cidade que tem 700 bairros e vilas, porque tem 81 bairros por lei e tem mais 460 praticamente vilas e comunidades irregulares, com secretarias, com idiosincrasias, com sindicato, com estabilidade de serviço público, uma série de questões. O cara tem que conhecer isso, né? Então, tem uns candidatos aí que nunca foram gestores nem da cantina do centro acadêmico e vão querer governar uma cidade como Porto Alegre. Tem outros que já passaram, já puderam fazer e não fizeram. E é esse raciocínio que a gente está propondo. Eu queria um pouquinho responder ao Edgar o que ele me perguntou. A gente está pensando muito na questão do ensino híbrido. Tem uma candidata nossa, a Márcia Fogaça, que é doutoranda hoje nessa questão da educação, da disrupção e da inovação. E a Márcia está nos ajudando nessa questão no nosso plano de governo. Então, a gente quer trabalhar a questão, sim, do ensino híbrido. A gente precisa muito caminhar para isso, Edgar. Outra coisa, no final do ano passado, 2019, eu até falei no debate da Bandeirantes, a Prefeitura gastou 35 milhões de reais em publicidade. Tá? Eu tenho um menino, esse de 9 anos, que passou o ano todo estudando num tablet em casa. Por que o meu menino pode estudar num tablet em casa e por que a criança da rede pública hoje, como tu perguntou, não pode? Quanto é que custa um tablet? Se eu pegar um tablet da Samsung aí na média, se eu fizer um bom contrato, uns R$800. Né? Bom, vamos por partes, depois vocês vão me falar do problema do acesso à internet, mas vamos na primeira parte. Eu, com 30 milhões de reais, consigo equipar a todas as crianças da rede pública com um dispositivo eletrônico que eles possam frequentar as aulas. Alguns vão dizer para mim assim, Walter, isso é assistencialismo. Gente, eu sou um social liberal, eu acredito na liberdade econômica, ou um liberal conservador, eu acredito na ordem, eu acredito na lei, mas eu acredito que o Estado tem um papel também importante. Eu olho para o voucher educação, por exemplo, e eu contemplo o voucher educação com meritocracia. Eu gostaria de pegar os filhos, as crianças que estão na rede pública e que tivessem o melhor desempenho e separar uma parte do recurso do 1 bilhão que Porto Alegre tem na educação e comprar vagas nas escolas privadas para botar aqueles que tivessem o melhor desempenho nessas bolsas e poder premiar, uma espécie de estímulo para estudar mais. Se a gente olhar Israel, Estados Unidos, Irlanda, Japão, a China agora, qualquer exemplo, a Coreia do Sul, tudo é com base primeiro na educação e depois na inovação e na tecnologia. Então, educação é investimento, não é gasto. Então, e isso, governar é fazer escolhas. Eu, se vou gastar 30 milhões para botar um comercial de 30 segundos no Fantástico, que vai custar 400, 500 mil reais, em 30 segundos vai sumir, ou vou poder comprar 100, 200 tablets, ou 300, ou 1.000, e colocar para equipar as crianças da rede municipal, eu vou preferir fazer um investimento de longo prazo, que transforma uma sociedade, que é esse na educação. Não invisto... Eu nem lembro dessa propaganda, para ter uma ideia. Acho que aqui ninguém lembra. Nem sei que propaganda. Já claro, foi, evaporou. Isso evapora, se esboroa, tu entende? Uma página num jornal, no dia seguinte, vira o jornal que eu vou fazer churrasco no domingo, para acender o fogo. Porque a notícia hoje em dia, nessa nossa tecnologia, onde as coisas estão ficando obsoletas em 3, 4 meses,
a notícia fica obsoleta em 12 horas. Então, a gente tem que investir em coisas que sejam efetivas para a sociedade. Eu enxergo a educação híbrida como futuro. O Porto Alegre paga os melhores salários da rede pública do Brasil para os professores, da rede pública municipal. 40 horas semanais é R$10 mil. Porto Alegre tem uma rede pública municipal, como de resto todas as redes públicas. É difícil dizer isso em alguns ambientes. Extremamente ideologizada, aparelhada por sindicatos da esquerda. Esse é um problema, né? E isso nos lega a uma outra questão que para mim é trágica. Entre 27 capitais brasileiras, Porto Alegre está em 25º lugar no IDEB. Florianópolis está em 4º. Aliás, Curitiba está em 4º. Florianópolis está em 7º. Porto Alegre está em 25º, gente. É inaceitável isso. Eu quero assumir um compromisso com vocês e com todo mundo, se a gente puder ter a felicidade de ser prefeito, de em 4 anos trazer Porto Alegre para as primeiras colocações nesse IDEB. É óbvio que eu vou ter que pactuar isso com professores, que a gente vai ter que caminhar para ensino híbrido, que a gente vai ter que aplicar tecnologia. Vocês vão perguntar, Walter, mas como é que tu vai garantir acesso? Deixa eu contar um negócio para vocês. Outro dia eu fui numa invasão lá no Morro da Cruz. Altos São Guilherme, eu acho que se chama. Eu chego lá, na frente de um barraco, tem uma mãe com 3 crianças. E a guriazinha está com o celular na mão. E eu digo assim, como é que tu está assistindo a aula? Eu estou recebendo aqui os módulos pelo celular. Aí eu digo, deixa eu ver. Ela está recebendo, para uma surpresa minha, da rede pública, está recebendo os módulos. E eu digo assim, como é que tu acessa? Eu tenho Wi-Fi aqui em casa. Aquilo me deu uma alegria, porque eu fiz assim uma comparação que há muitos anos atrás a gente chegava numa favela e todo mundo tinha antena de... Tu olhava na favela, todo mundo tinha antena de televisão. E eu acho que hoje as pessoas já estão tendo acesso. Evidentemente, vocês vão dizer, não é todo mundo, Walter. Vamos criar formas de garantir acessos. Vamos criar, por exemplo, nós podemos criar zonas livres de Wi-Fi na cidade. Por que cada banca de jornal e revista, a gente não pode ter um roteador em cima daquela banca e a publicidade que está ali está permitindo e a gente coloque 1 ou 2 bancos ali na volta que permita que as pessoas, na cidade para pessoas, que é um conceito de um arquiteto, acho que é sueco ou finlandês, que se chama Yangel, teve aqui no Cidade para Pessoas. Por que nas nossas praças nós não podemos ter um ambiente de... Isso é o que a Procepa pode fazer, por exemplo. Tá? Esse é um papel que a Procepa pode ter. Se é que ela vai continuar existindo, porque empresa, para mim, que não tem que simplesmente dê déficit, eu não vou ficar aqui para ficar sustentando privilégios ou interesses corporativos. Perfeito. Eu tenho aqui, candidato, uma pergunta aqui para o Diogo, né? E depois a gente tem outras perguntas polêmicas também aqui que estão chegando para mim. Primeira pergunta para o Diogo é a seguinte, veio do Marcos Sperbi, empresário e diretor do CEPRORIGS. Muito interessante a ideia do uso dos drones. Diogo, tem ideias de qual tipo de drone usar e principalmente o custo disso? E de que país vai vir essa tecnologia? Quanto ao custo e quanto ao tipo de drone, nós ainda não temos ainda um modelo. Nós vamos ter que analisar aqueles que são os melhores. Existem várias empresas disponibilizando essa tecnologia, mas o importante é que nós implementamos essa tecnologia em Porto Alegre, que nós temos que viabilizar o trabalho da segurança pública. E a segurança pública vai depender muito dos drones. Vai depender também da criação de patrulhas volantes de pronta resposta. Vai depender também do monitoramento, aumento do monitoramento do cercamento eletrônico. Nós temos esse cercamento eletrônico que está sendo implementado em vários municípios. Nós temos que integrar esse cercamento com esses municípios aqui, que Porto Alegre faz divisa da região metropolitana. E isso é importante, a integração, tudo é sistema. Então, os drones, que a gente vê que é de extrema relevância no trabalho policial, porque otimiza meios e racionaliza o pessoal, isso vai fazer com que a segurança pública de Porto Alegre seja mais eficaz. Então, nós já trabalhamos. Na época que eu fui diretor do Departamento de Inteligência da Secretaria de Segurança Pública, nós implementamos vários sistemas, sistema USPJ, o sistema IDSEG, o sistema Sinivem, aumentamos aí a capacidade do Guardião, tudo por quê? Porque a tecnologia é extremamente importante
né, nesse trabalho de segurança pública. E nós queremos agregar essa tecnologia que nós já deixamos aí de legado para o município, para o estado e para a União, para vários estados, que é o Centro Integrado de Comando e Controle Nacional, Regionais, Locais e Móveis. Aquilo ali nós temos que agregar o máximo possível de tecnologia, também de atividade de inteligência, né, para dar suporte à atividade operacional. E os drones é aquilo, nós não temos qual é a ideia do drone, mas nós vamos ter que fazer um estudo aprofundado, uma pesquisa, verificar custo, né, e depois passar por licitação, por tudo, para nós implementarmos, né, isso aí, porque vai ajudar muito a polícia, porque a vigilância eletrônica ela tem 4 funções. Uma delas é a prevenção, ela inibe, ela tem uma função pedagógica. O pessoal que sabe que tem ali um monitoramento ali, através de vigilância eletrônica, isso, né, diminui a criminalidade, então ele previne. E ele tem a função de auxiliar, né, a polícia na prisão em flagrante, né, por isso tem que ser em tempo real as imagens. Visa também tem a função de as imagens servir para a investigação policial e também tem a função de prova para o inquérito e para o processo judicial. Então, nós vamos trabalhar muito com o cercamento eletrônico, com a vigilância eletrônica, com os drones e a tecnologia que nos ajudar a fazer um trabalho bem forte no combate à criminalidade. Perfeito. Obrigado, candidato Diogo. E eu tenho uma pergunta aqui, candidato Walter, que me mandaram aqui no privado. No final do seu mandato, o Procepa está privatizado ou não? Diretamente. Sei que é polêmico, mas temos que perguntar. O empresário quer saber. Eu não tenho compromisso com déficit e não tenho compromisso com ineficiência. Eu quero uma cidade desenvolvida, moderna, competitiva. Tem um setor na Procepa, um setor só, que é o da guarda das informações que são estratégicas para o município, que o município precisa manter de alguma forma. Eu não sei se isso é através de uma estatal ou da manutenção da Procepa. Tem um outro setor que é a operação da questão da telefonia do município, que é um custo bastante alto e que esse custo não ocorre hoje para o município exatamente porque ele é administrado lá. Tem um terceiro setor que é esse que o Diogo está falando, das imagens que são geradas e do sistema de rádio que a prefeitura tem. Esse sistema de rádio inclusive, numa faixa própria que a prefeitura opera. Isso vai ser fundamental no programa da segurança. Esses sistemas a prefeitura precisa, de alguma forma, manter. Não sei se é através da Procepa, volto a dizer, eu não tenho compromisso nenhum com empresa pública que dê prejuízo. Perfeito. E eu tenho uma outra pergunta aqui, pretende continuar com o Pacto Alegre? Se sim, qual o formato? Pretendo continuar com o Pacto Alegre. O coordenador aqui do Pacto Alegre, nós fizemos o primeiro approach com ele em Barcelona, quando nós fizemos a missão que, entre outras coisas, redundou no Master Plan do 4º Distrito, que eu coordenei, que é o José Piquet. Eu quero muito continuar com isso, eu acho que isso é fundamental para o envolvimento de todos nesse modelo de governança que o Rafael falou ali, e da gente encontrar formas disruptivas. O professor Luiz Carlos é meu amigo, só acho que a gente tem que ter resultados. Eu sou um cara que me pauto na minha vida pública por resultados. A questão da lei da telefonia, que o Edgar Serrano referiu, foi isso. A gente chegou, verificou que a telefonia de Porto Alegre era das piores do Brasil. O que nós vamos fazer? Nós examinamos um cenário, propusemos uma CPI. Nessa CPI nós tínhamos prazo para iniciar e terminar, concluímos. Eu fui conversar com o Germano Bren, que é o atual secretário da Sustentabilidade, tinha sido meu assessor. Conseguimos construir em conjunto uma minuta de uma lei, levamos para dentro da Câmara de Vereadores, aprovamos a lei, transformamos a legislação de Porto Alegre de licenciamento das herbes, e essas são palavras do Sindicato Nacional, não são minhas, numa das mais modernas do Brasil. Eu, lá naquela época da nossa frente parlamentar, me ressentia também, muitos dos players que estavam ali, de que a gente senta, faz muita conversa e não tem resultado. Eu sou cara de fazer, não sou cara de ficar conversando.
E eu acho que essa é uma outra grande diferença minha, Rafael, de outros candidatos que estão aí. Porque eu vejo assim, ó, senta numa mesa, bota 30 pessoas, conversa, conversa, conversa. Sai dali, passa 1 mês, 2 meses, 3 meses, 6 meses e nada acontece. Eu acho que a gente está cansado disso. Eu não sou cara para esse tipo de coisa. Eu quero que as coisas aconteçam e depois que as decisões são implementadas, a gente vai fazendo pequenos ajustes, pequenas correções. Né? Ninguém tem compromisso com o erro aqui também. Daqui um pouco mais se errou, a gente volta atrás, reajusta, mas as coisas precisam acontecer. Eu acho que a existência do Pacto Alegre é importante, ele só tem que ter efetividade. Perfeito, perfeito. E tem uma última pergunta aqui, candidatos, que acabei de receber aqui, só um minutinho que eu vou abrir aqui. Como tornar Porto Alegre atrativa para o investidor, para novos negócios? E aí a gente fala na questão de TI também, né? Como é que a gente pode fazer isso? Outro dia eu fui convidado pela Associação dos Funcionários lá do CITEC para falar. Está no YouTube, inclusive. Eu falei exatamente a respeito disso. Eu preciso criar um ambiente de negócios. Uma cidade onde eu talvez tenha falado antes, vou falar de novo. O cara olha os diferenciais competitivos e comparativos. Olha se tem cluster aqui. Olha se vale a pena ele vir para cá ou não vir. Uma empresa âncora, vamos imaginar assim, né? Que dela um ecossistema todo embaixo se cria. E ele vai olhar para Porto Alegre hoje, será que ele vem para cá? Eu, quando era secretário da SMIC, em 2011, fui convidado por uma empresa que se chamava Novos, estava aqui no 4º Distrito. Não conseguia a licença ambiental dele. Aí eu vim aqui na empresa e a única poluição que o cara gerava era quando ele botava ali num chipzinho uma solda, saía uma fumacinha. Numa sala fechada, quer dizer, não gerava poluição nenhuma. Ele não conseguiu a licença ambiental, ele se incomodou tanto que ele foi embora de Porto Alegre. Então, é isso que a gente quer? Da minha visão, não. Walter, com licença, deixa eu te interromper, mas já contribuía, e todos nós aqui conhecemos bastante de como são os trâmites dentro da prefeitura, né? E isso, assim, não é um desmérito do município de Porto Alegre, porque isso acontece em centenas de outras cidades, Brasil afora. Mas o trâmite dentro da prefeitura de Porto Alegre, ele ainda acontece dentro de pastas, que mudam de cor a cada ano. Então, assim, as pastas de 19, as pastas de 18. E aqueles processos, eles vão crescendo, crescendo. A transformação digital e cuidado até na forma como as nossas palavras são interpretadas. Não é que a gente quer privatizar tudo, não é que a gente quer que o funcionalismo público seja achatado ou que tenha mas a gente precisa mudar a forma como o serviço é prestado para as nossas empresas. Tu levantaste aí um ponto de alvará. Eu estou com um problema na minha empresa, que é um problema que todos os empresários acabam tendo, que fiz um investimento na cidade de Porto Alegre e o meu habite está tramitando há 3 anos. O meu prédio ficou pronto antes da prefeitura autorizar a construção. E é um absurdo isso, porque é papel, 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 carimbo, carimbo, carimbo. E essa transformação digital, ela é algo que complica muito a vida das nossas empresas. Porque nós não conseguimos velocidade em tudo aquilo que nós dependemos da máquina pública. E essa transformação digital é colocar o nosso interesse, enquanto cidadãos, na frente da máquina pública. Afinal, o que precisa ser feito? E quando começa a levantar essas questões daquilo, o que eu preciso da prefeitura e de um candidato? Que ele trabalhe para mim, que ele trabalhe em prol das minhas empresas e do cidadão. E eu hoje sou refém da máquina pública burocrática, carimbadora, geradora de papel, e que vai lá o fiscal e que chega como se eu fosse um inimigo dele. Rafael? É isso, nós estamos terminando nossa conversa aqui e quero deixar aqui o meu posicionamento enquanto cidadão de Porto Alegre, que é uma vergonha o que a prefeitura consegue empurrar a goela abaixo da gente, entendeu? De eu não conseguir fazer um autoatendimento, de eu não conseguir fazer um autopagamento, de eu não conseguir integração entre os nossos sistemas. Rafael, o CEPA possui 160 sistemas diferentes, todos georreferenciados, e ninguém tem acesso a isso. Rafael, eu queria, antes que o candidato aí, Walter, tudo bom, Walter? Obrigado.
falasse. E assim, eu sou contadora, Walter, tá? E sou contadora com escritório médio para grande em Porto Alegre. E passo diariamente, não é por causa da pandemia, é diariamente, a questão do anseio do cliente e a falta de serviço da prefeitura. É de uma coisa tão grande, mas tão grande, que é imensurável. É imensurável. Eu sei. Que nada se conecta, nada é feito, cada funcionário tem uma posição do jeito que quer e do humor que quer. Isso é uma realidade. Essa desabafo aí do Rafael, ele tem razão. Coisas simples, que estão na lei, eles passam por cima e tem uma lei própria interna, que é muito difícil. Então, às vezes, quando eu vejo que Porto Alegre está indo para trás, o Rio Grande do Sul vai para trás, eu vejo que a gente está emaranhado em dificultar, porque parece que nós não queremos ir para frente. E o que o Rafael diz é de uma gravidade tão grande, mas tão grande, que se você soubesse os estragos que faz dentro da sociedade, isso, que agora eu estou com uma empresa que está querendo gerar empregos e não pode abrir. Por quê? Porque estão na pandemia, não respondem no e-mail, não respondem. Quando aí tu recebe, infelizmente, por causa da Covid, estão em pandemia e nós não podemos estar cuidando. Vai demorar mais do que esperado. Não, sempre demorou mais do que esperado, não tem vontade mesmo. Então, assim, o que ele está dizendo é de uma gravidade que tu assim, multiplica por 1000. Eu te digo isso como contadora, por atender. Gente, eu compartilho da revolta de vocês. Acreditem em mim, eu conheço isso por dentro. Eu trabalhei em 2 secretarias de licenciamento. Sempre a minha visão foi de desburocratizar. Eu dizia na Secretaria do Urbanismo para os meus arquitetos, que são quase todos têm uma visão de esquerda, que olham para o construtor e dizem o seguinte: esse cara é um especulador imobiliário. E eu dizia para eles: gente, quando vocês vão destruir a cidade, vai chegar um momento que não vai ter dinheiro para pagar o salário de vocês. Eu compartilho dessa mesma visão que vocês estão tendo. Eu tenho esse mesmo compromisso. Faço 2 perguntas. A primeira: vocês acham que nós vamos superar esse modelo que nos amassa e nos massacra a todos com esquerda? É da ideologia da esquerda que veio isso. Esse serviço público divorciado da vida real, de um modo geral. Eu tenho um construtor amigo meu, uma pequena construtora, me pediu uma ajuda no DEP, porque dentro do terreno dele passa um tal VEG. Esse assunto eu estou há 2 anos tentando tirar lá de dentro do DEP uma posição de um arquiteto, e é isso que tu está falando, assim, o cara está... Desde março ele não olha o processo porque ele está em pandemia. Né? É um horror, é um sofrimento, é uma via crucis. Eu conheço bem isso. A segunda pergunta: será que quem já foi prefeito ou vice-prefeito e teve oportunidade de mexer nisso não fez? Vai fazer agora por quê? Não vai fazer, gente. Então é por isso que a gente traz a nossa candidatura. A gente está pedindo uma oportunidade. Com essa visão de iniciativa privada, com as coisas que a gente já fez, para poder implementar essas ferramentas que eu acho que são tão importantes. O meu escritório de advocacia trabalha com direito tributário. Meu irmão é o cara que criou aqui no Brasil a tese da desoneração do PIS e do COFINS sobre o ICM. Tá? Então, ele trabalha muito com contabilidade. A gente vive esse emaranhado também na iniciativa privada. Conhece isso? Aliás... Os tributaristas agradecem, inclusive, a forma que é isso, mas não dá para ser assim. A cidade não pode fazer isso para o empreendedor. Eu defendo há muito tempo um licenciamento unificado. Eu queria ter feito lá no governo. Eu não quis ser agressivo com o Fortunati no debate da Bandeirantes, quando o Fortunati me falou de uma consultoria que veio para cá, que foi da Endeavor. Gastou um monte para essa consultoria da Endeavor. Gente... Só não vou falar um palavrão aqui porque está sendo gravada a nossa reunião. Não mudou porcaria nenhuma. Eu sugeri para o Toneto, naquela época, que o seguinte, que tem um prédio aqui no 4º distrito da Fiatesse, que está ali, era para ser um mall ali, e a Rossi estava quebrada, e a Rossi queria entregar aquele prédio para o município e queria receber índice construtivo por aquilo.
e praticamente pediu 20 milhões por aquilo. Era um preço justo. E eu disse para o Toneto e disse para o Fortunati na época, vamos fazer um centro administrativo e um licenciamento único ali, como a gente tinha visto lá em Barcelona. É um guichê de entrada, todo mundo que trabalha no licenciamento online, ou seja, em linha, porque hoje o licenciamento é compartimentado e, como o Rafael falou, cada um vive uma realidade, cada um faz uma exigência de um jeito, não há jurisprudência, não há normativa, e mesmo dentro da mesma secretaria, cada técnico acha que é o dono da sua verdade e pede uma coisa diferente. Se tu for na Secretaria da Fazenda é assim, se tu for no urbanismo é assim, se tu for na ISMA é assim, se tu for no DEP é assim. Em cada área que tenha uma área de licenciamento, tem um rei sentado atrás de um balcão, ditando regra para o empreendedor, e o empreendedor do outro lado do balcão, de joelhos, pedindo, por favor, ele quer gerar riqueza para a cidade. A gente precisa inverter isso. Não é fácil. É uma cultura. Eu não estou dizendo que eu vou chegar aqui do dia para a noite. Vocês imaginem o seguinte, eu estou lidando com coisas que se chama estabilidade do serviço público, que se chama sindicato e que se chama ideologização. Não é com guerra que vai se mudar isso, mas é com inteligência, é com jeito, é com técnica. Eu acho que nós precisamos ter boas assessorias que nos indiquem caminhos, ter determinação para que as coisas para que elas venham sendo mudadas. Não vai ser do dia para a noite, mas a gente tem que ter essa visão empreendedora também para dentro da administração pública. E isso eu trago. Então, é por isso que a gente está aqui. Eu estou com 3% na pesquisa hoje. Mas se eu tiver a ajuda de cada setor, de cada pessoa, quanto mais vocês que são formadores de opinião e multiplicadores, na próxima a gente está com 10. Não existe... O Rigoto começou com 3, ganhou o governo do Estado. Eduardo Leite também. Sartori. O Marquesan também começou de baixo. Se setores que são formadores de opinião, que têm capacidade de conexão como vocês têm, forem ajudando a gente, como a gente está procurando fazer com cada um. Hoje eu tenho essa live agora com vocês aqui, de tarde eu tenho com o Sincodiv e Fenabrave, que são as revendas de carro, depois eu vou ter com a associação comercial, tenho tido com associações de bairro, eu e a minha mulher a gente faz um grande trabalho social, daqui um pouco mais a gente está com 6, daqui um pouco mais com 10, a gente vai para o segundo turno e vai evitar a tragédia, me desculpem quem é de esquerda aqui, do retorno de uma ideologia comunista para cá, que vai terminar de destruir a nossa cidade, ou que pelo menos vai manter esse status quo que é anti-empreendedor aqui, e que, na boa, a gente não precisa disso. Às vezes as pessoas dizem, a gente não tem que politizar, as coisas não podem ser ideologizadas. Gente, a política é a ferramenta mais importante para a transformação da sociedade. Aqueles que não gostam da política vão sofrer a condenação de serem governados por aqueles que gostam. Tudo que vocês estão se ressentindo aí é fruto das más escolhas ou dos maus gestores. E na eleição é que a gente tem a oportunidade de transformar isso. E é isso que eu e o Diogo a gente está pedindo aqui. Uma chance para que a gente faça essa transformação. Porto Alegre precisa ser uma cidade tecnológica, desburocratizada, com menos impostos, com ambiente de negócios, segura, competitiva. É o que a gente precisa, é o que a gente sabe que a Porto Alegre precisa, é o que tem que ser feito rapidamente. Esse rapidamente eu digo o seguinte, aquela frase do Sêneca, nenhum vento é favorável ao barco que não sabe a que porto se destina. A gente sabe o que a gente quer. Perfeito. Vai ter objetivos estratégicos, o Diogo vai cuidar de alguns, eu vou cuidar de outros, vou conversando com os setores e a gente vai avançando e vai produzir mudanças históricas em Porto Alegre, se Deus me permitir. Na zeladoria da cidade, no desenvolvimento econômico, na educação, na saúde, na segurança pública, a gente está pronto. Mais do que qualquer outro que está aí, a gente domina essas competências. Eu preciso que vocês acreditem nisso. Eu preciso que vocês nos ajudem. Perfeito, perfeito, candidato. Eu só tenho uma última pergunta aqui do nosso vice-presidente, Luiz Henrique, né, dado também o adiantado da hora, e também dizer para os senhores que no final nós estaremos enviando um documento do CEPRORES com o que nós, CEPRORES, acreditamos que seja muito interessante para a cidade. Então, depois, infelizmente, por a questão virtual, nós não temos como estar entregando isso em mãos, mas vamos estar enviando na sequência por e-mail para vocês aí toda a nossa visão do que a gente precisa. E já passar a palavra para o Luiz Henrique já. Bom dia, pessoal. Eu queria voltar o foco para a nossa sala de TI.
acredito que é importante que a gente seja visto, né? Nós, cidadãos e nós, empresários, sejamos vistos como os financiadores da prefeitura e dessa cidade. Ou seja, muitas vezes a gente é visto só como um saquinho de dinheiro, né? E aí tem 3 bocas grandes querendo morder a gente, seja o município, seja o estado, seja o governo federal. E na hora de morder é rápido, mas na hora de devolver tá difícil, né? Então, assim, se você entra em qualquer repartição pública, se você falar mais áspero com quem está te atendendo, é desacato à autoridade. Mas quem é a autoridade? Eu acho que é aquele que bota a mão no bolso para pagar o salário daquele cara, né? Então, só um ponto de reflexão. Dito isso, eu queria saber assim, ó, qual é a visão de vocês para que Porto Alegre seja, no final do mandato de vocês, caso eleitos, uma cidade realmente inteligente, tá? E a gente não precisa estar atrelado ao foco do conceito da cidade inteligente que o mundo está usando, né? Que nem o Rafael falou ali, se a gente tiver um guichê eletrônico que a gente possa resolver tudo sem ter que pegar e se transportar fisicamente, se a gente conseguir resolver tudo remotamente, a gente já tem uma cidade inteligente, né? Se a gente evitar a sobreposição, se a gente tiver um mapeamento de buracos, já existe aplicativo que mapeia buraco. Por que a cidade não usa isso? Já está pronto, não precisa investir. O empresário que desenvolveu isso vai ficar feliz, talvez até doar para a cidade, né? E assim outras empresas de inovação estão aptas e áveis, com fome de informação, que se a prefeitura liberar, informação de trânsito, informação de vários tipos que podem ser públicas, com respeito ao LGPD, vai brotar um mar de inovação e nós vamos ter uma transformação realmente feita pela sociedade. Porque se a gente ficar esperando pelo poder público, a gente já sabe. E aí, me desculpem, mas independente da bandeira, a gente está remando, porque quem ganhar vai ter na Câmara Municipal colegas que estão do lado B, do lado A, do lado C, e cada um puxando para o seu lado. Então, o que a gente precisa? É realmente evoluir, transformar essa cidade para que o cidadão seja respeitado. Vai ser respeitado com saúde, com educação, com tecnologia, com transporte limpo, etc. Obrigado. Eu que agradeço. Começar pelo fim aqui. Tem que ter relação política com a Câmara. Um sistema republicano de poderes, essa relação é fundamental, senão o prefeito não passa nada, não aprova nada. Isso é uma competência também, ele tem que ter capacidade de construir maioria. Sem fisiologismo, com habilidade, mas tem que ter essa capacidade. Segundo, a gente quer construir, eu tenho uma pessoa que está contribuindo conosco aqui no nosso plano de governo, foi minha colega diretora do Badesul comigo, a Denise Russo. A gente quer construir aqui um programa de meritocracia dentro do serviço público, que ele tenha, na verdade, é um modelo, é uma matriz, que, entre outras coisas, leve em consideração a avaliação de sua excelência o contribuinte. Não existe nenhum tipo de negociação, de aumento salarial, de avanço, de qualquer outra coisa, sem o atingimento de metas, que levem em conta, dentro de uma matriz, exatamente a avaliação das pessoas. O cara vai lá num setor da prefeitura, vai ser mal atendido, vai ser mal avaliado. Ele vai entrar lá e vai dar a nota. Essa nota vai entrar, vai compor uma matriz, que vai chegar lá no final. Mas tu vai me dizer o seguinte, mas tem uns que não atendem público. Sim, a gente cria parâmetros para que a gente possa estabelecer essa matriz e para que isso possa entrar dentro do princípio esse da meritocracia que a gente quer estabelecer. Então, o serviço público tem que estar subordinado à satisfação daquele que sustenta o serviço público, que é tu, que é o contribuinte. Isso, o prefeito tem que ter essa visão. Tem que ter isso como diretriz, tem que ter isso como norte. E volto a dizer assim, não pode ser discurso da boca para fora. Vocês vão dizer, mas em época de eleição todo mundo aparece e vai dizer a mesma coisa. De novo, gente. A gente tem a inteligência que é nosso serviço, é para isso. Cotejem as experiências, o que cada um fez, a coerência que tem no discurso. Então, essa é a questão. Eu, da minha parte, é isso. Eu assumo esse compromisso com essas questões. Acho que a cidade está diante de uma encruzilhada. Eleições são encruzilhadas. E é nós, na soberania do nosso voto, que vamos escolher o nosso destino. A gente pode errar, a gente pode acertar, faz parte do processo. Eu acho que esse momento democrático que vocês estão ensejando é exatamente para isso, para que cada um possa se apresentar aqui.
dizer a que vem, no que acredita. Eu já disse no que eu acredito. Eu tenho pleno acordo com tudo que vocês me falaram, né? Mas também não acho que é assim mudar do dia para a noite. As mudanças, muitas vezes, não há avanço sem resistência, a gente sabe disso. Mas a gente traz essas competências para poder fazer essas alterações. Eu não sei se tu me perguntou alguma coisa que eu não tenha respondido. Como vai ser o que é a Porto Alegre como cidade inteligente para vocês? Eu acredito que isso é um processo, como o Diogo falou, dentro de um sistema. A gente tem que ir tomando decisões e avançando rapidamente no sentido de atendê-las. E vou dar 2 exemplos do que tu me falou. Ontem uma pessoa me ligou reclamando que foi aberto um buraco pelo DEMAI na frente da casa dela e está uma semana lá aberto. Por que não é feito o reparo no mesmo dia? Outra coisa que eu vi em Barcelona, todo início do ano, numa sala qualquer, se reúne todos aqueles setores que fazem obras na cidade e planejam em conjunto as obras. Aqui em Porto Alegre a gente vê que às vezes vai lá uma secretaria e faz um asfalto. 15 dias depois, 2 meses depois, 6 meses depois, vai o DEMAI lá e rasga aquele asfalto e abre um cano e destrói aquele pavimento. Isso não é uma cidade inteligente. Isso tudo pode ser aplicado em outras questões. Eu homenageei na Câmara um site de leitura, um aplicativo de leitura que se chama Elefante Letrado. Ele ajuda as crianças a aumentarem 40 vezes o índice de leitura da criança brasileira. E isso foi doado de graça para a rede pública de Porto Alegre pela Sheila Von Tobel. Eu homenageei exatamente por isso, porque ela doou. Como tu disse, está cheio de aplicativos aí. Às vezes as pessoas querem integrar esses aplicativos. Então a gente tem que criar um ambiente para que haja essa integração. A gente tem que criar essa governança que o Krug falou, que o Seben falou, né? Esse ambiente de integração. Foi o Seben que falou, né? Rafael. Que o Serrano falou também. A gente tem que criar esse ambiente de integração, a gente tem que ter conversas permanentes. O atual prefeito reuniu 2 vezes o secretariado ao longo de 4 anos, trocou 60 vezes de secretário. Não é possível gerir uma empresa nem uma prefeitura desse jeito. Solução de continuidade. O ex-prefeito Fortunati também. O ex-vice-prefeito Sebastião Melo criou uma lei na Câmara de Vereadores dos puxadinhos. Foi vice-prefeito 4 anos, não conseguiu regularizar um puxadinho. Chamou o mercado público para ele quando incendiou, ficou 4 anos como vice-prefeito, não conseguiu botar o mercado público em pé. O Gustavo Paim, eu acho que são todos homens sérios que eu estou falando aqui. Não estou colocando em xeque a lisura, a correção, a dignidade de ninguém. Eu estou falando de capacidade executiva e daquilo que a cidade precisa, porque vocês estão aqui para cotejar e para escolher. Então a gente traz esses diferenciais e é por isso que a gente pede o apoio. Queria passar para o Diego aqui. Diogo. No que se refere à segurança pública, a nossa ideia é integrar, né, os trabalhos da segurança pública com a segurança privada. Nós temos conhecimento que algumas empresas e a segurança privada, eles têm o centro de monitoramento e pronta resposta. Né? E nós queremos integrar esse centro de monitoramento deles, dessa vigilância, com o SEIC, o Centro Integrado de Comando e Controle. Então, isso é uma coisa muito importante, porque aquelas informações que eles têm lá e aquelas imagens, é importante que chegue para nós em tempo real. É claro que nós não vamos ficar monitorando o tempo todo lá as empresas e tal. Então, a empresa ela tem que ter o seu gestor, aquela pessoa que está coordenando lá a tecnologia, né? E quando houver um evento criminoso, ele de imediato ele aciona o SEIC e dá acesso daquela imagem para o SEIC, para que o SEIC tenha a visão, o conhecimento do evento crítico, do evento criminoso, e aí imediatamente já encaminha lá uma patrulha, né, de volante de pronta resposta ou faz uma solicitação para a Brigada Militar para comparecer no local e faça o seu trabalho. Pretendemos também criar, né, um dispositivo de alerta, né, quando o agressor chega próximo daquela mulher que está sendo agredida ou que já tem uma medida protetiva. Para isso é necessário, né, que a Justiça dê uma medida protetiva
né, e que a pessoa o agressor, ele tenha ali uma tornozeleira eletrônica, e quando ele se aproximar, por exemplo, de 500 metros, 200, 300 metros, aciona um dispositivo e essa pessoa tem condições de fugir para algum lugar ou até mesmo a chamar a polícia, a Maria da Penha, o pessoal que vai fazer um trabalho no sentido de resolver esse problema com essa mulher. Por quê? Para diminuir essa criminalidade. São muitos feminicídios que estão acontecendo, né? Querendo dizer, agora, com essa pandemia, há uma demanda reprimida muito grande de ocorrências policiais na área da pandemia, em razão do isolamento social, e isso vai vir, né, quando as pessoas, as crianças e as mulheres retornarem à normalidade, essas ocorrências vão começar a surgir, e o município tem que estar preparado, a polícia tem que estar preparada para fazer um trabalho, né, de proteção a esses grupos vulneráveis. E uma das coisas que nós estamos querendo criar é esse dispositivo de alerta também, né, que visa ajudar. Então, dentro do aspecto segurança pública, né, queremos envolver, né, toda aquela tecnologia existente, né, no sentido de ajudar, né, a polícia a resolver o problema do cidadão, né, que são os nossos... Perfeito. Perfeito. Candidato Walter, candidato Diogo, em nome do CEPRORGS, em nome da nossa diretoria, em nome dos empresários de TI de Porto Alegre, eu queria agradecer imensamente a disponibilidade de vocês hoje, de estar conversando conosco hoje. Como eu falei, estaremos enviando na sequência um documento aí do CEPRORGS para apreciação de vocês aí, caso eleitos em Porto Alegre. Muito obrigado de coração pela disponibilidade de vocês hoje conosco. Rafael, muito obrigado. Eu enxergo de novo, vou repetir, o setor de vocês como estratégico para o desenvolvimento da nossa cidade, uma cidade inteligente, que aplicar tecnologia de diversas formas em todos os setores e ir melhorando Porto Alegre a cada dia. Nossa gente merece muito mais. Perfeito. Muito obrigado. Obrigado por todos. Obrigado pela presença de todos também. Obrigado. Obrigado. Até mais. Tchau, tchau. Bom dia. Bom pleito. Bom dia.